Olá, crianças! Estão prontos para embarcar em mais uma aventura incrível que o nosso canal preparou para vocês? Este é o capítulo 14 da nova temporada, Capítulos da Bíblia, que está disponível na nossa playlist especial, onde vamos viajar por todos os capítulos da Bíblia. Sim, vocês ouviram bem. Isso mesmo, todos. Desde o começo lá no Antigo Testamento, Gênesis, até o final no Novo Testamento em Apocalipse. Preparados? Vamos juntos descobrir histórias incríveis, heróis corajosos, milagres impressionantes e o amor gigante de Deus por cada um de nós. Hoje o episódio é sobre Esdras. Você já ouviu falar sobre o livro de Esdras? Esse livro está cheio de histórias incríveis sobre o povo de Deus, o retorno deles para casa e como eles reconstruíram o templo em Jerusalém. Mas antes de começarmos, vamos lembrar o que aconteceu antes de Esdras aparecer. O povo de Israel, que era muito especial para Deus, tinha se afastado dos mandamentos dele. Eles adoraram ídolos e se esqueceram de como Deus cuidava deles. Por causa disso, Deus permitiu que um grande exército da Babilônia destruísse Jerusalém e levasse o povo como prisioneiro. O belo templo de Salomão foi destruído, e os israelitas ficaram muito tristes, porque estavam longe de sua terra e de sua casa de adoração. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. Ele prometeu que um dia eles poderiam voltar para casa. E o livro de Esdras nos conta como Deus cumpriu essa promessa. A grande notícia, hora de voltar para casa. O livro de Esdras começa com uma notícia emocionante. Depois de muitos anos vivendo como prisioneiros na Babilônia, o povo de Israel recebeu a permissão para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Isso aconteceu porque o rei Ciro, da Pérsia, derrotou a Babilônia e se tornou o novo governante. E sabe o que é ainda mais incrível? O próprio rei Ciro foi tocado por Deus para ajudar os israelitas. Ele fez um decreto, dizendo que todos os israelitas que quisessem voltar para Jerusalém poderiam ir, e que eles deveriam reconstruir o templo de Deus. Ciro até enviou ouro, prata e outros materiais preciosos para ajudar na construção. Ele devolveu os tesouros que tinham sido roubados do templo e disse: "Vão, e que Deus esteja com vocês." A primeira jornada de volta. O povo ficou muito feliz com essa notícia. Muitos deles começaram a arrumar suas coisas e se prepararam para a longa jornada de volta a Jerusalém. Entre os líderes dessa primeira viagem estava um homem chamado Zorobabel. Ele foi escolhido para guiar o povo e liderar a reconstrução do templo. Quando eles finalmente chegaram a Jerusalém, ficaram muito emocionados. A cidade estava em ruínas, e o templo de Salomão, que antes era tão bonito, estava completamente destruído. Mas o povo não desanimou, porque sabiam que Deus estava com eles. A primeira coisa que fizeram foi reconstruir o altar de Deus, para que pudessem começar a adorar e oferecer sacrifícios novamente. A reconstrução do templo. Depois de reconstruírem o altar, o povo começou a trabalhar na reconstrução do templo. Eles juntaram pedras, madeira e todos os materiais que o rei Ciro havia enviado. Quando a fundação do templo ficou pronta, eles fizeram uma grande celebração. Os sacerdotes e os levitas, que eram os responsáveis pela música no templo, tocaram trombetas e cantaram louvores a Deus. O povo gritava de alegria, agradecendo a Deus por permitir que eles voltassem e reconstruíssem o templo, mas nem todos estavam felizes. Algumas pessoas, especialmente os mais velhos que lembravam de como o primeiro templo era grandioso, começaram a chorar. Eles se lembravam de como Salomão havia construído um templo lindo, e agora tudo estava destruído. Mesmo assim, o povo continuou a trabalhar, porque sabiam que Deus os estava guiando. Os inimigos tentam parar a obra. Enquanto o povo trabalhava para reconstruir o templo, eles enfrentaram muitos desafios. Algumas pessoas que viviam nas terras ao redor de Jerusalém não gostaram da ideia de o povo de Israel reconstruir sua cidade e o templo. Eles começaram a fazer de tudo para atrapalhar a obra. Escreveram cartas para o rei da Pérsia, tentando fazer com que ele parasse a construção. E por algum tempo, a obra realmente parou. Mas Deus não permitiu que isso durasse muito tempo. Depois de alguns anos, Deus levantou dois profetas chamados Ageu e Zacarias.
Eles começaram a falar ao povo de Israel para não terem medo e continuarem a trabalhar, porque Deus estava com eles. Eles encorajaram o povo a confiar em Deus, e assim a obra do templo continuou. O templo é finalmente concluído. Com muita dedicação e confiança em Deus, o povo finalmente terminou de reconstruir o templo. Eles fizeram outra grande celebração, agradecendo a Deus por sua bondade e por permitir que o templo fosse restaurado. Eles ofereceram muitos sacrifícios a Deus e comemoraram a Páscoa, lembrando como Deus havia libertado o povo do Egito muitos anos antes. O templo estava completo, mas a história de Esdras não termina aí. A chegada de Esdras. Agora finalmente conhecemos Esdras, o homem que dá nome a este livro. Esdras era um sacerdote e um escriba, o que significa que ele conhecia muito bem a lei de Deus. Ele viveu muitos anos depois que o templo foi reconstruído, e seu trabalho era ensinar o povo a viver de acordo com a palavra de Deus. Esdras vivia na Pérsia, e um dia o rei da Pérsia, chamado Artaxerxes, deu a ele a permissão para levar mais israelitas de volta a Jerusalém. Esdras foi escolhido por Deus para ensinar o povo a seguir a lei de Moisés e a adorar a Deus da maneira correta. Assim, Esdras reuniu um grupo de pessoas e fez outra longa jornada até Jerusalém. Esdras sabia que essa missão era muito importante, então, antes de partir, ele orou a Deus pedindo proteção para a viagem. Ele sabia que Deus estava no controle, e assim, Esdras e o povo chegaram com segurança a Jerusalém. A reforma espiritual. Quando Esdras chegou, ele ficou muito triste ao ver que o povo de Israel não estava obedecendo à lei de Deus. Muitos tinham se casado com pessoas de outras nações que não adoravam ao Senhor, e isso estava levando o povo a cometer muitos erros. Esdras então fez algo muito importante. Ele chamou todo o povo e leu a lei de Deus para eles. Ele explicou que Deus queria que o povo fosse fiel e obedecesse aos seus mandamentos. O povo ficou muito arrependido ao ouvir as palavras de Esdras e começou a chorar pedindo perdão a Deus. Esdras liderou o povo em uma grande reforma espiritual. Eles se comprometeram a seguir a Deus de todo o coração, a obedecer a sua lei e a adorar somente a Ele. Foi um tempo de renovação e transformação para o povo de Israel. Agora, crianças, a aventura não acabou e continua. Cada capítulo da Bíblia tem um segredo especial que vamos descobrir juntos. Vamos aprender, crescer e viver com o coração cheio de fé. Posso contar com vocês? Então, até o próximo episódio da nossa temporada, Capítulos da Bíblia. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem você ama, para que o YouTube entregue esta mensagem para mais pessoas. Até o próximo episódio e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau!